Galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos abordar a parte 2, né, desse tema 1, aonde nós vamos falar de algumas relações desarmônicas. Então, na semana passada foi citada aí algumas relações harmônicas, como por exemplo o comensalismo, a protocooperação, o inquilinismo. Hoje nós vamos citar algumas relações desarmônicas, aonde provavelmente dois ou apenas um dentro de um sistema específico vai ser prejudicado. Então nós temos aí a competição. A competição, gente, ela pode acontecer por inúmeros motivos. Por água, por alimento, por espaço, por luz, por locais específicos para a sua reprodução ou até mesmo para o refúgio, até mesmo por encontrar, parceiros, para uma relação e até mesmo, gente, por questões de lugar, espaço e até mesmo por questão de população. A competição, gente, ela pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, como por exemplo, por questões de local, até mesmo de reprodução. E também pode acontecer de espécies diferentes. Então a competição normalmente ela sempre vai trazer algum prejuízo para o meio. Outra coisa que nós temos é a predação. A predação ou predatismo é a relação em que o indivíduo se alimenta de outro indivíduo de espécie diferente. No caso, gente, a busca de um alimento. Então, ele acaba indo atrás de um alimento para saciar a sua fome e acaba que aquele que foi, que sofreu esse processo de predação, ele acaba morrendo. Então, automaticamente, eu vou ter a perda para um dos dois, tá? Na página 11, galera, nós temos uma outra relação que pode trazer aí, gente, alguns malefícios para o corpo. O parasitismo é uma relação em que um indivíduo de uma espécie, no caso parasita, ele acaba se instalando no corpo de outro indivíduo, tá? De outra espécie, no caso o hospedeiro. O parasita, ele funciona como, gente? Ele vai retirar todo o alimento do corpo até, gente, levar aquela pessoa, aquele animal ou outra espécie à morte. Então, automaticamente, gente, existe uma relação muito forte e que vai trazer aí alguns transtornos para o hospedeiro, tá? E nós temos aí alguns parasitas, como as pulgas, os pulgões, piolhos e assim por diante. Automaticamente, gente, tudo isso vai acontecer, tanto as relações harmônicas como as desarmônicas, elas vão ocorrer dentro de sociedades, tá? E a sociedade, gente, ela é formada aí por um grupo de espécies que acabam se agrupando e vivendo próximo uma da outra, tá? Então, a colônia, gente, qual que é a diferença da colônia para a sociedade? A colônia, ela é um agrupamento de vários indivíduos da mesma espécie, tá? Que estão ligados fisicamente. E automaticamente tem uma interação muito grande dentro desse sistema. Alguns exemplos, gente, são aquelas colônias onde nós temos aí, gente, cnidários, amebas, entre outros. Agora, a sociedade, gente, é quando é um agrupamento de indivíduos também da mesma espécie, mas que existe uma ordem, existe uma hierarquia e que existe também um processo de divisão, não só de funções, mas também de trabalho, de sobrevivência e assim por diante. Então, existe um processo de ordem. No caso das abelhas, nós temos aí a rainha, que representa aí esse poder, essa autonomia. Depois nós temos o zangão, o soldado e o operário, que todos eles têm uma função específica para conseguir deixar essa colmeia, esse sistema onde ele vive, de uma forma correta. Então, as colônias, eu não tenho essa organização, essa divisão. Já na sociedade, eu tenho essa divisão, tá bom? Na página 12, galera, nós temos aí o que são populações, Então, dentro de um ecossistema, nós temos diversas espécies, aonde cada um tem o seu tamanho, o seu comportamento e assim por diante. A população, gente, ela corresponde ao conjunto de seres vivos da mesma espécie que habita uma mesma área geográfica. Diferentes populações convivem em uma mesma região. Então, nós temos aí, gente, diversas populações que vivem em uma determinada mata ou em um determinado bioma. O conjunto de diversas populações é denominado comunidade. E a comunidade
ela vai constituir o ecossistema. Então, dentro de um ecossistema, eu tenho uma comunidade e dentro da comunidade eu tenho diversas populações. E aí, gente, o que vai influenciar no tamanho da minha população? Então, existem alguns critérios que não servem apenas para os animais, os vegetais e assim por diante, mas também funciona também para nós, seres humanos, né? Então, o tamanho da população, ela vai sofrer algumas mudanças de acordo com a natalidade, com a mortalidade, com a imigração e com a imigração. O que significa natalidade, gente? O número de seres, né, que nascem em um determinado local. O que significa mortalidade? O número de mortes que ocorre em um determinado lugar e tempo. Emigração, ele é responsável, gente, da quantidade, é um número de indivíduos que acabam saindo, né, do seu habitat para outro local. Imigração é quando um número de indivíduos chega dentro de uma sociedade. Então, a imigração, ele sai de um habitat e vai para o outro. E imigração, gente, é quando chega uma quantidade de espécie dentro de um lugar, de um novo habitat, tá? Então, a imigração sai e a imigração entra, tá bom, gente? Na página 13, galera, nós temos aí a sobrevivência da população. Então, os seres vivos, em gerais, eles têm uma capacidade de se adequar. Então, de acordo com a necessidade, existe um processo que permite, né, alguns animais, vegetais, fungos, bactérias, conseguirem se estabelecer e criar aí, gente, novas formas de sobrevivência, tá? Então, nós temos aqui, gente, uma imagem muito linda, onde nós temos aqui os mexilhões e algumas espécies de algas, que são seres, gente, que vivem em lugares extremamente úmidos, com bastante água, e que acabam, gente, ganhando aí uma quantidade específica fora da água. Então, tem alguns que conseguem sobreviver apenas em lugares úmidos, né? Já existem algumas espécies que só conseguem ficar aí com bastante abundância de água. Por exemplo, o grupo das briófitas, né? Que é um reino vegetal. Então, o grupo das briófitas, que pertence ao reino vegetal, ela normalmente era, né, vegetais que ficavam só na água. E depois, com o tempo, elas foram ganhando, né, uma proporção evolutiva muito grande e foi conseguindo viver em ambientes úmidos. E depois surgiu das briófitas aí as pteridófitas, gimnosperma, até chegar na angiosperma, que é um grupo vegetal que tem a capacidade de ter frutos dentro da sua composição. Então, olha que novidade evolutiva, né? Então, de um grupo que vivia só na água, que não era capaz de dar frutos, nem sementes, nem caule, nem vasos condutores, ela conseguiu evoluir de uma tal forma aonde ela não necessita de água em abundância para sobreviver. E automaticamente, gente, quando uma espécie consegue se adaptar em um ambiente novo, automaticamente eu tenho um ganho muito grande de novas espécies que podem surgir em um determinado lugar, tá? Então, a novidade evolutiva, ela permite esse crescimento de uma determinada espécie, tá bom, galera? Aí nós vamos ter aí a página 14, nós temos alguns exercícios. Na página 15 também nós temos alguns exercícios. Na página 16 nós temos também alguns exercícios. Na página 17 temos também alguns exercícios, tá? E aí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Eu estou à disposição. E na próxima semana abordaremos aí esse conteúdo referente a esse processo de relação desarmônica e a importância de algumas espécies conseguirem criar aí novos processos de conservação e também de ganho na questão da novidade evolutiva desse sistema, desse constituinte, tá bom, galera? Muito obrigada e até a semana que vem.